Muito bem, vamos falar do GP do Canadá de Fórmula 1 em 2024. Eu ia gravar esse vídeo para publicar ainda na noite de domingo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Vou tentar fazer o meu melhor neste vídeo de primeiras impressões e quem sabe jogar ele no domingo à noite. Se não der certo, se você estiver assistindo esse conteúdo na segunda-feira pela manhã, é porque eu não fui eficiente para falar dessa prova em 8 minutos. Eu não vou fazer aquele típico resumo volta a volta, todos os principais acontecimentos. Eu vou dissecar essa corrida ao longo da semana, falando de alguns pontos de reflexão que a gente pode fazer a partir dessa prova e também para o campeonato. Mas, obviamente, eu vou tentar destacar aqueles momentos que mais me chamaram a atenção na disputa no circuito Gilles Villeneuve. E devo dizer que muito obrigado, São Pedro, por ter escrito o roteiro dessa corrida, porque, convenhamos, foi a melhor prova da temporada, algo que não era tão difícil assim, levando em consideração que as outras corridas, com exceção do GP de Miami, foram um grande vale do nada. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @Eduardo Moreira, um hub de conteúdo, cultura pop, música, esportes, entretenimento e variedades. Eu falo do que eu gosto e quero aqui. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com parentes e amigos que curtem automobilismo. Bom, Max Verstappen é um sobrevivente numa prova com várias alternativas, com chuva seca, sol, chuva, marmota, enfim, aconteceu de tudo na corrida. E o Verstappen mostrou mais uma vez que ele é o melhor piloto da categoria e que ele é um cara extremamente competente, levando em consideração a concorrência que ele tem e que o Sérgio Pérez é o outro piloto da equipe. Aliás, o Sérgio Pérez mostrou para todo mundo, e eu estou sendo irônico, obviamente, nessa fala, por que o contrato dele com a Red Bull foi renovado. Porque ele rodou sozinho no circuito molhado e bateu, prejudicando a própria corrida, aliás, sendo ejetado da corrida. Mais uma vez o Pérez zerou e isso está prejudicando a Red Bull no campeonato de construtores. Já Max Verstappen consegue tirar uma volta espírita no quali, na classificação, empatando com o George Russell. E a gente tem que lembrar a regra que o primeiro piloto que marca o tempo larga na posição à frente. Isso aconteceu naquele lendário GP da Europa de 97, onde Villeneuve, Frentzen e Schumacher empataram, mas o piloto canadense largou na pole daquela decisão de temporada. E também durante a corrida, porque não só o Verstappen foi praticamente perfeito, eu me lembro que ele só errou quando passou por cima de uma zebra, que também, né, numa situação completamente adversa, você tem um piloto que não vai errar em nenhum momento, é algo muito difícil. Então, ele foi impecável na condução, perfeito na estratégia. Red Bull mandou muito bem na estratégia dessa corrida e consegue extrair de um carro que ainda é o melhor carro do grid, mas não é o carro dominante, a melhor performance possível para poder ficar na frente, por exemplo, do Lando Norris, que talvez deixou a corrida escapar por conta dos erros de estratégia da McLaren. Em 2 oportunidades, pelo menos, era para o Norris ter ido para os pits pela troca de pneus, e isso não aconteceu, o que comprometeu a corrida do inglês, o que também não foi algo completamente perdido. A McLaren mostrou, ou pelo menos reagiu em relação a uma Ferrari que teve um final de semana para esquecer, mostrando que é uma das equipes que está disposta a bater de frente com a Red Bull, sim, mostrando que o campeonato está bem mais equilibrado do que no ano anterior. Felizmente, é uma ótima notícia para a Fórmula 1 ter esse equilíbrio que Ferrari e McLaren estão tentando, com a equipe do Zac Brown sim se posicionando à frente. Zac Brown que estava bem chateado depois da corrida porque efetivamente deixou a vitória escapar. Eu falei da Ferrari porque pouco tem a se falar da equipe italiana. E é bizarro como a Ferrari conseguiu uma excelente performance em Mônaco e agora despenca no Canadá, que dá a entender que aquele desempenho lá nas ruas de Monte Carlo foi um desempenho pontual e que a Ferrari ainda tem que se acertar em situações adversas, da mesma forma que a Red Bull tem circuitos com o piso meio irregular, circuitos de chuva. A Ferrari não teve bem nas ruas de Montreal, nas ruas, né? O circuito está num parque, Eduardo.
lá no Gilles Villeneuve, no circuito de Gilles Villeneuve, não esteve bem ao longo do final de semana, e isso ficou flagrante para a equipe vermelha durante o período em que ela teve que desenvolver a parte de competição durante a corrida. E o Leclerc teve problemas de motor, o Sainz também, coitado, o Sainz atropelou o Albon. O Albon protagonizou a grande ultrapassagem da corrida, onde ele ultrapassou 2 carros no final da grande reta, em uma espécie de drible que o Albon deu. Ele estava fazendo uma boa prova e aí ele foi atropelado pelo Carlos Sainz. Então, final de semana para esquecer da Ferrari e, ao mesmo tempo, a McLaren teve um ótimo desempenho. A Mercedes é a equipe que mais chama atenção também nesse final de semana, tanto pelos aspectos positivos como pelo grande aspecto negativo. No positivo, está nítido que o carro da Mercedes melhorou. Eles encontraram alguma coisa que fez com que ele se tornasse pelo menos mais competitivo. Não estou dizendo aqui que a Mercedes vai começar a disputar com a McLaren e Ferrari o posto de ser a adversária da Red Bull no ano, mas pelo menos não está passando vergonha, não está tomando um couro e está posicionando melhor os seus carros, tanto em treinos como em corridas. George Russell realmente chegou a acreditar que poderia vencer a corrida e quem sabe, se a dinâmica da prova tivesse sido mais favorável para ele, principalmente na questão climática, ele poderia se dar melhor. Se bem que eu desconfio que a Red Bull estava melhor na pista seca do que no molhado. E como o tempo mudou e predominou o tempo mais estável, a Red Bull acabou se favorecendo disso, o Verstappen se favoreceu disso, e eu não sei se o George Russell teria chances reais de vitória. Há quem diga que Lewis Hamilton poderia vencer a corrida se a Mercedes tivesse colocado pneus macios ou pneus médios para o piloto britânico. Mas isso não aconteceu e aí está um grande ponto de crítica dos fãs em relação à equipe do Toto Wolff. Está meio claro que o George Russell agora é o primeiro piloto da equipe, pelo menos durante 2024. E isso está evidente nas escolhas de estratégias, nas escolhas de pneus. E não tem nada de errado. O Hamilton vai sair da Mercedes no ano que vem, vai para a Ferrari, todo mundo sabe disso. Então não vejo muitos motivos para que a Mercedes priorize tanto o Hamilton nesse momento. Por outro lado, é visível a frustração do heptacampeão diante de tudo isso, e também é notório que o desempenho do Hamilton não está tão atrás em relação ao George Russell. A gente tem que lembrar que a diferença entre o pole e a 7ª posição nos treinos do Canadá, no treino classificatório do Canadá, foi de apenas 2 décimos de segundo, e o 7º colocado era justamente Lewis Hamilton. A média no ano de diferença entre Russell e Hamilton nos treinos é de pouco mais de 1 décimo. Então os dois pilotos estão andando mais ou menos no mesmo ritmo. E aí a gente também tem que colocar o momento de cada piloto. Não sei se o Hamilton está com a cabeça mesmo na Mercedes. E com certeza a Mercedes já não está mais voltando os principais recursos para o Hamilton. E tá tudo certo. O Hamilton está deixando o tempo passar para ir para a Ferrari. E o Toto Wolff está deixando o tempo passar para ver se coloca o Kimi Antonelli na equipe ou não. Tudo leva a crer no cenário de momento que o Antonelli vai ser o companheiro do George Russell no ano que vem, mas sinceramente eu não acho mais um absurdo o nosso amigo George Russell estar na frente do Hamilton nesse momento. É o normal diante de todo o cenário apresentado dentro da categoria. Temos que elogiar também a corrida do Piastri, ele deu algumas belas endurecidas para o George Russell durante a corrida. Eu ainda não sei qual é o resultado da investigação do confronto, daquela colisão entre o Piastri e o Russell durante a corrida. Vou saber disso no futuro. Não sei se rolou punição ou não, mas foi um dos pontos de destaque, dos pontos importantes de destaque da corrida. E fora isso, e de novo, vários desses tópicos eu vou resenhar melhor ao longo da semana, vale destacar que o Tsunoda teve o seu contrato renovado e que o Daniel Ricciardo foi triturado pelo Jacques Villeneuve em uma das reportagens da Sky Sports. Eu não sei se é injusto o Villeneuve falar isso, porque também o Villeneuve não é ninguém na fila do pão. Quer dizer, foi campeão do mundo num carro da Williams que qualquer um ganharia em 97. Fato. E quase perdeu o título para o Michael Schumacher naquele ano. Agora, eu não posso deixar de dar razão para o Jacques Villeneuve, porque eu entendo que com tudo que aconteceu com o Daniel Ricciardo desde o começo do ano, ele já está de hora extra na Fórmula 1. Ele teve uma pequena melhora
nesse desempenho, no seu desempenho do GP do Canadá, mas não é algo que justifique, por exemplo, a renovação dele na Vicarb. E aí a gente tem um grande ponto de interrogação na equipe B da Red Bull, se ele vai ter o contrato renovado ou não. E o Logan Sargent, mais uma vez, trouxe um safety car para a nossa alegria na Fórmula 1, e eu não sei se ele vai ter emprego ativo na categoria, porque é uma batida atrás da outra, é um incidente atrás do outro. Eu sei, a prova do Canadá tem condições inóspitas, teve a chuva, teve todos os problemas, teve as marmotas, mas até a marmota dirige melhor que o Logan Sargent, essa é que é a verdade. E eu não estou sendo injusto com a marmota, nem com o Logan Sargent. Todas as outras equipes e todos aqueles que não foram mencionados nesse vídeo são mais ou menos esquecíveis, apesar de que foi uma corrida bem movimentada em todos os pelotões. Várias ultrapassagens, uma dinâmica diferente em função da chuva ou não chuva, em função da pista que estava secando ou não, e muito mais movimentada do que qualquer desgraça que a gente assistiu nas últimas provas, principalmente considerando os GPs da Emília-Romagna e de Mônaco. Não é difícil dizer que essa prova foi a melhor do ano até agora, levando em consideração todos os aspectos aqui apresentados e as alternâncias apresentadas também pelas equipes e pelos pilotos e pelas condições que foram próprias do Canadá. Obrigado, Canadá, pela graça alcançada. E sobre o campeonato como um todo, continuamos como antes na terra de Cervantes. O Max Verstappen é o líder do campeonato ainda, com uma boa margem, uma margem que, por sinal, ampliou, porque o Leclerc zerou, e o Leclerc é o vice-líder do campeonato, e agora temos o Lando Norris tentando se tornar o vice-líder da competição, e isso só beneficia o Verstappen na disputa do campeonato, porque enquanto Leclerc e Norris ficam se degladiando por pontos, tá lá o Verstappen ou ganhando ou pontuando de forma consistente. E enquanto isso a gente tem o Norris menos, porque o Norris está pontuando com maior frequência, mas o Leclerc zerando em corridas pontuais, e isso com certeza vai atrapalhar qualquer aspiração do piloto monegasco em tentar conquistar o título mundial. Algo que acho que é cada vez mais difícil, levando em consideração todas essas variáveis e todo esse combo de situações que esses pilotos estão se envolvendo, e o único que está se dando bem nesse momento nessa história é o Max Verstappen. Próxima prova, o GP da Espanha, lá na frente, lá no final do mês, em 23 de junho. Volto aqui para comentar esta corrida em território espanhol. Isso é se a Eurocopa 2024 deixar, porque não só pretendo assistir aos jogos da Eurocopa, como pretendo comentá-los. E se eu estiver na casa de alguém para gravar um vídeo sem ser aqui no meu escritório, eu com certeza, para alegria de vocês, eu vou deixar o celular na posição da vertical, eu ia falar horizontal porque eu sou de humanas, na vertical, para não ter o prejuízo da minha cabeça sendo decepada em determinados momentos do vídeo. É isso, para mais o eduardomoreira.com.br, porque eu falei sobre esta corrida lá no blog também, e eu sou Eduardo Moreira. Você pode me seguir nas redes sociais no @oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.